Bom, como vocês sabem, eu sou aluna do mestrado, né? E eu sou orientada pela professora Jamila. E hoje eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa para vocês, bem rápido, como foi pedido. E no final eu vou apresentar um bracinho do que poderia, em uma hipótese, extrapolar, assim, do que poderia ser feito usando uma técnica de biologia molecular, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar para vocês o polimorfismo do gene VDR, níveis de mercúrio e técnicas de biologia molecular. Bom, gente, o meu trabalho ele começa com o receptor da vitamina D, né, que ele é um modulador de absorção de metais pesados no intestino e ele contém o aminoácido cisteína numa pontinha dele. Esse aminoácido né, ele é todo feito de proteína e esse aminoácido ele tem o grupo tiol, que ele tem uma alta afinidade pelo metilmercúrio, que é o centro, né, do problema dessa pesquisa. E agora, olhando para a genética, ele é codificado pelo gene VDR, que ele é um gene ativado por ligante e ele codifica o receptor da vitamina D. E esse gene, bem rapidamente, ele está localizado no braço longo do cromossomo 12, que consiste em 9 exons que codificam o receptor da vitamina D. E nesse trabalho a gente traz o destaque para esse SNP, né, que está localizado no exon 2. E por que que ele é interessante para a gente? Em 1997, o pesquisador Araí e seus colaboradores detectaram que apresenta o alelo recessivo, ele cria um novo start codon. Vocês conseguem ver o mouse? Vocês conseguem ver o mouse? Sim, Sim, Show. Aqui a gente tem o selvagem, o alelo selvagem, e aqui o recessivo. E a presença do recessivo, ele faz um start codon novo. Se vocês verem aqui, é que meu celular está na frente, por isso que eu estou um pouco esticada para o lado. Se vocês verem aqui, essa parte aqui ela não é codificada. Esse pesquisador ele descobriu isso. Não é codificada e o startidon, a metionina, né? Ele tá aqui. Ou seja, isso aqui tudo não é codificado, ao passo que aqui no recessivo ele acaba tendo três aminoácidos a mais, que configura, né, uma proteína mais longa e com menos atividade, quando comparado ao alelo selvagem. E aí que entra o mercúrio. É nessa dificuldade que a proteína pode ter que a gente vê essa associação com o mercúrio na pesquisa. Mas bem rapidamente eu vou falar sobre o mercúrio para vocês. Ele é um elemento amplamente distribuído no ambiente, ele está em todos os lugares, e ele é um dos mais tóxicos do planeta. Apresenta-se em diversas formas, mas é interessante para a gente realmente o mercúrio. Também tem o mercúrio elementar, né, nesse trabalho, e o inorgânico também. E o aumento do uso do mercúrio nas últimas décadas, principalmente no garimpo ilegal de ouro, que é o foco dessa pesquisa, acaba na alteração do ciclo bioquímico dele. E a exposição a esse contaminante é de uma preocupação de saúde pública, porque quando o garimpo ele despeja esse mercúrio pelos processos de refinação do ouro, ele acaba despejando em ambientes aquáticos, onde bactérias metalogênicas transformam o mercúrio elementar em metilmercúrio, que a gente sabe que é extremamente tóxico, neurotóxico também para nós seres humanos. Ele acumula nas algas, o metilmercúrio ele é transformado em metilmercúrio pelas bactérias metalogênicas, e aí vem aquela biomagnificação e bioacumulação ao longo da cadeia alimentar, né? O peixinho come a alga, o peixe médio come o peixinho, e o peixão come o peixe médio, foi acumulando até a gente comer o peixão. E assim a gente é contaminado. E assim a gente é contaminado pelo metilmercúrio e causando vários impactos na saúde neurológica, pelo que a Mayara falou na aula dela, que quando ele entra, ele
passa pela barreira hematoencefálica, ele acaba se desassociando de novo, demetilando, né? E o que foi muito fácil de entrar fica difícil de sair, causando os sintomas de neurotoxicidade. Bom, o objetivo desse trabalho, ele foi, né, avaliar a associação entre o polimorfismo do gene e os níveis de mercúrio, bem como os sinais, né, sintomas neurológicos de indígenas da Amazônia cronicamente expostos ao mercúrio. E como é que essa pesquisa ela foi conduzida? É, a gente tinha as amostras colhidas entre outubro e novembro de 2019, tínhamos um total de 200 amostras da etnia Munduruku e fomos filtrando, né, excluindo crianças, porque a análise é outra, a análise neurológica, né, é outra, e alguns sem informações, o que nos restou 104 amostras de indígenas. E nisso foi passada a avaliação socioeconômica, exames clínicos, ácidos neurológicos, dosagem de mercúrio, estatísticas, mas nesse trabalho eu vou focar nas análises genéticas, que foi feito. É, a extração e a análise do DNA, ela foi feita lá no nosso laboratório, né? A extração foi com o kit QIAGEN, conforme o fabricante, e as etapas que eu considerei principal para trazer aqui para esse trabalho que né? Estou apresentando o meu trabalho para vocês e algumas pessoas os alunos da aula podem não saber o que pode ser considerado importante nessa etapa, que foi a incubação a 5 graus com a proteinase e tampão de Lise para liberar o DNA que está dentro da célula. E depois a gente centrifuga, né, adiciona etanol para precipitação do DNA e a gente transfere o DNA para a coluna de sílica para reter, né? A gente faz a lavagem e a eluição também, para ter uma amostra mais pura. Aí depois disso, a gente quantifica ele, é, é, a gente analisa a qualidade, né, num equipamento chamado Nanodrop. A gente analisa a qualidade da pureza. E a gente viu que indicou uma certa pureza boa para a gente usar na nossa pesquisa nesse aparelho Nanodrop. E a análise focando agora no polimorfismo, né, a gente usou a técnica de PCR em tempo real, e como, né, a gente detectou pelas sondas fluorescentes tanto para o alelo selvagem quanto para o alelo variante. E agora o que muda, né, nesse trabalho de todos os seminários que eu já apresentei. Como foi pedido, eu trouxe um novo olhar para esse trabalho. Agora, o olhar ambiental, porque o mestrado é em ciência e tecnologia ambiental. O que a gente poderia fazer, contribuir a mais, usando uma técnica de biologia molecular também. A gente poderia fazer análise na água, quantificar a quantificação molecular no impacto do mercúrio na microbiota aquática. Nesse caso, a gente poderia, o objetivo seria detectar algumas alterações genéticas nos micro-organismos dos ambientes aquáticos que foram expostos ao mercúrio. Nesse caso, a gente coletaria as amostras de água, né, contaminada, por exemplo, nesse caso, pelo garimpo ilegal de ouro, e a gente poderia fazer a extração de um DNA ambiental, que seria o isolamento de um DNA bacteriano usando o kit de extração para água. E eu fui checando a internet e descobri também, pode não ser novidade para ninguém, mas para mim que aqui a gente também tem esse kit de extração para água. Achei muito interessante. Eu vi até o protocolo do kit, eu achei bem interessante. E como é rapidinho, eu não vou me estender muito. Mas a gente pode usar alguns marcadores gênicos. Por exemplo, esse artigo aqui, ele trata do. Ele analisa a redutase mercurial do gene MRA da Citrobacter freundii. É uma
bactéria que marca biomarcador de resistência microbiana ao mercúrio. Ou seja, onde ela está, tem grandes quantidades de mercúrio. Por quê? Essa bactéria ela tem essa enzima redutase mercurial e ela tem a função de detoxificar esse ambiente aquático. Ela pega o mercúrio inorgânico, que é o mercúrio H mais 2, e transforma ele de volta no mercúrio elementar, que é menos tóxico. É um bacilo, né, uma bactéria anaeróbia facultativa, gram-negativa, e ela acaba sendo esse biomarcador de resistência bacteriana ao mercúrio, justamente por ter muito mercúrio ali na água, e ela acaba fazendo esse trabalho de detoxificação. E esse artigo aqui, feita pela Adriana e os seus colaboradores aqui no Brasil, foi feito também na Amazônia, em áreas de garimpo ilegal de ouro. E aí, nesse caso, a gente poderia ali usar o PCR em tempo real para analisar essa expressão desses genes do DNA criano. Não é uma técnica de biologia molecular, mas é só para complementar que a gente poderia fazer essa correlação com a quantidade de mercúrio por ml, usando essa espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. Esse aparelho ele analisa a identificação e quantifica os elementos químicos em amostras líquidas. Nesse caso, poderia ser feito com mercúrio, não sendo uma técnica de biologia molecular, mas complementa e dá sentido a essa hipótese, né, que eu trouxe para gente. E, por fim, com esse braço, né, hipotético da pesquisa, a gente poderia identificar os micro-organismos resistentes ao mercúrio, e avaliar a capacidade adaptativa também da microbiota aquática. E a relevância para o meio ambiente seria, monitorar os impactos diretos do mercúrio nos ecossistemas aquáticos, ajudando na gestão ambiental dessas áreas que são contaminadas, nesse caso, né, pelo garimpo ilegal de ouro com o mercúrio. É isso, gente. Obrigada.